Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma terça-feira, mais uma terça de entrevistas aqui na Certificadora Social. Meu nome é Marcelo Stravis. Tenho feito isso com muito prazer desde o começo do ano. Eu acho que já está chegando, ou já passou, talvez, umas 40 entrevistas, 40 gestores e gestoras muito especiais. Eu estou aqui hoje com o Luciano Dib. É um prazer enorme. Agradeço muito você ter aceitado esse convite, Luciano. Queria que você se apresentasse um pouco rapidamente da sua organização, para depois eu dar alguns avisos importantes também. Mas pode começar. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com você. Para a gente é uma satisfação, uma honra participar das causas sociais, participar junto com a Certificadora Social aqui, com o seu trabalho de tantos anos. Então, é uma grande oportunidade para nós. Eu sou Luciano Dib. Eu sou cirurgião dentista de formação, atuo na área da cirurgia bucomaxilofacial, na área da estomatologia, que é quem cuida das doenças da boca. Sou professor da Unip, da Universidade Paulista, no curso de odontologia, há quase 37 anos, hoje atuando principalmente no programa de pós-graduação da odontologia da Unip, nível de mestrado, doutorado, e sou o fundador, junto com alguns grandes parceiros e colegas, do Instituto Mais Identidade, que daqui 2 meses está completando 9 anos da sua fundação. Maravilha. Vamos falar dessa organização, vamos falar da sua vida também, que pelo visto é bastante atribulada. Mas antes eu queria só deixar alguns pequenos recados aqui para quem está ao vivo, nos assistindo nesse momento no online. Se possível, se apresente, colocando a cidade que estão falando, se tem alguma pergunta para fazer, aproveitando essa ocasião. E tem muita gente que nos assiste gravada, a versão gravada, então também queria aqui aproveitar, se você está nos assistindo de forma gravada, embaixo aqui na descrição, no nosso canal no YouTube da Certificadora, tem a inscrição, o modelo de como fazer a inscrição para justamente poder não só estar ao vivo, mas também estar recebendo os lembretes, né? Lembrando que toda terça a gente tem essas entrevistas, recebe informações sobre isso. Bom, eu falo sempre, Luciano, que eu não sou jornalista, não sou um entrevistador, mas eu gosto de um bom papo, né? Então, na verdade, a nossa intenção aqui é ter uma conversa, e eu queria que, nesse momento, você falasse rapidamente sobre o Instituto, e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre você mesmo, sobre a sua vida. Mas comece explicando sobre o Instituto Mais Identidade. Tá bom. O Instituto Mais Identidade, ele é fruto da nossa experiência profissional, minha e de alguns colegas que estavam com a gente por muito tempo. Então, eu disse, ele foi fundado há 9 anos, mas, na verdade, ele já era fruto de uma experiência de 30 anos assim, de atividade. Nós não éramos pessoas do mundo do terceiro setor, a gente sempre teve uma vida acadêmica, uma vida privada, uma vida institucional, atuando na reabilitação, mas vivendo altos e baixos, como tudo na vida, momentos em que as instituições favoreciam certas áreas de atuação nossa, mas momentos em que, como eu costumo dizer, os ventos mudavam e por questões políticas ou institucionais as coisas não iam muito bem. Aí, num momento que parecia ser de frustração, surgiu a oportunidade de fazer alguma coisa que tivesse mais o nosso controle. E tivemos o apoio de pessoas muito importantes, inclusive uma que é a minha parceira até hoje, a Vanilda Ribeiro dos Santos, que falou, vamos montar uma organização social. Eu sabia muito pouco sobre isso, e nós montamos essa organização social, demos o nome de Instituto Mais Identidade. Por quê? Porque a nossa área de atuação, Marcelo, é a reconstituição da face daquelas pessoas que, pelo meu ofício, né, pela minha atividade profissional, lidando com pacientes com câncer, principalmente, no tratamento do câncer da boca e da face, acabam tendo deformidades importantes, desfigurações faciais, que podem ser na boca, maxilar, arcada dentária, pode ser o nariz, os olhos, a orelha, trechos da face. E a gente sempre viveu essa realidade de que a reconstituição ela pode ser feita com cirurgias, pode ser feita com próteses. Tem algumas situações que só uma prótese facial vai poder reconstituir essa face. E essas pessoas, sem a reconstituição de uma prótese, vivem à margem da sociedade. Elas perdem
a sua identidade. Então, daí que o Instituto surgiu com esse nome, Mais Identidade, para reunir pessoas que trabalhavam nessa área, nas diferentes áreas, e nesses anos tem crescido muito, todas buscando devolver a identidade do paciente, tanto física quanto hoje emocional. É um excelente nome e faz muito sentido, né? Ou seja, realmente não só o nome é interessante, mas ele casa com justamente o objetivo da organização. E, Luciano, a gente vai voltar à organização, mas agora eu queria fazer um salto aí, lá para trás, né? Eu imagino que a criança que você foi não imaginava que você estaria trabalhando de adulto com isso, né? Me conta um pouco dessa tua infância. Você é de São Paulo mesmo? Como é que era a tua infância? O que você fazia? Onde você morava? Em que bairro? Enfim. É isso mesmo. Eu sou nascido no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José do Rio Pardo, mas eu nunca morei lá. Minha família tinha sempre referências lá. Eu nasci em São José do Rio Pardo e vim para São Paulo, onde fiz toda a minha graduação aqui em São Paulo, no primeiro grau, né? Hoje segundo ensino fundamental, essa coisa toda. Sempre tive o privilégio de estudar em escola pública, toda a minha infância. E vivi em São Paulo, sempre com esse vínculo do interior também, que foi muito importante para mim. Você continua indo para São José do Rio Pardo, não? Continuo. É lá que é a Semana Euclidiana? Ou não? Exatamente. Olha só. Eu estou sendo chamado, eu sou Luciano Dib, mas eu tenho um Lauria no meio, né? E o meu tio, Márcio Lauria, era um dos maiores euclidianistas do Brasil. Ele Olha só. Um intelectual, faleceu há 2 anos, mas que era uma das pessoas mais reconhecidas como conhecedor do Euclides da história e da tradição de Euclides da Cunha. Meus pais hoje vivem em São José do Rio Pardo. Eles viveram em São Paulo na vida ativa deles, agora também é ativa, mas não mais profissional. E eles vivem em São José do Rio Pardo ainda, quando eu tenho um prazer muito grande de ir várias vezes para lá. Eu fui muito, não sei se ainda existe, mas eu fui muito numa pizzaria em São José do Rio Pardo, maravilhosa, que eu esqueci o nome. Estufa. Eu tinha uns amigos. Estufa, exatamente essa, Estufa. Olha lá, eu vou ter uma pizza grátis no próximo fim de semana que eu for a São José do Rio Pardo. Pela propaganda, Estufa, exatamente. Eu tinha uns amigos que eles tinham uma fazenda próxima e a gente ou ia na pizzaria de São José do Rio Pardo ou ia na cantina de Mococa. Mococa pode ser, o Santa Branca. Santa Branca. É uma delas. Casa Branca, exatamente. Mas a gente sempre ia, quase sempre ia dá para ver, né? A gente quase sempre ia na Estufa. A Estufa continua firme lá e são pessoas muito amigas e que muito carinhosas mesmo, que fazem uma ótima pizza. Uma ótima pizza. Eu estou falando de mais de 20 anos, mais de 25 anos atrás. Continua lá e quase do mesmo jeito, tá? Quase do mesmo jeito. Muito bom. Então, você veio para São Paulo, escola pública. E você decidiu que ia ser dentista? Como foi isso? Você já tinha isso? Então, a história de fazer o curso de odontologia é interessante porque não existia uma vocação assim tão grande, né? Era uma época em que o vestibular da FUVEST bastante concorrido, a odontologia era bastante concorrida também, e tinha lá algumas áreas, né? E eu falava, não, medicina eu não vou fazer, a direito eu não vou fazer, tal. E tinha lá odontologia, um nome bonito. Eu tinha uma tia, que é minha madrinha, que era dentista, mas que, assim, não vou dizer que eu tinha, assim, uma grande influência, que eu soubesse exatamente o que ia fazer. Prestei o vestibular, né? Eu estudei, eu gostava de estudar, prestei o vestibular, tive o privilégio de entrar na primeira vez que prestei, e também na USP, e aí na USP em Ribeirão Preto, e eu me mudei para Ribeirão Preto para fazer a faculdade de odontologia, e em relação a isso, me lembro muito bem que logo no primeiro mês em Ribeirão Preto, alguns dos colegas daquela turma já sabiam exatamente o que seriam, já sabiam os nomes das especialidades, já sabiam o que iam fazer, e eu não tinha muita ideia, nem ideia do que ia acontecer, mas fui seguindo um pouco a minha índole de ir estudando, de ir me dedicando, de ir fazendo as amizades, e seguindo o caminho do rio natural, e realmente me descobri na odontologia, não por acaso, mas por uma circunstância da vida, nada é por acaso, né? Eu sou de origem libanesa e eu acho que tudo é maktub, tudo está escrito mesmo. E no terceiro ano eu tive
um professor novo que estava acabando de chegar do seu curso de mestrado, então, olhando para trás, tudo isso é muito jovem, né? Eram coisas que, para mim, soavam muito assim, nossa, tá voltando do mestrado. Hoje você vê que são jovens que quase terminam o mestrado, e ele chegando com o mestrado cheio de energia, ele mostrou um novo horizonte assim da odontologia, que era justamente essa área das doenças da boca. Eu, quando vi aquilo, pronto, deu o start e eu realmente me interessei demais. E aí, um mês depois disso, né, eu já era o, entre aspas, especialista, como os meus amigos eram especialistas naquele primeiro mês da faculdade. Eu já era o que sabia, que me dedicava, que estudava e que realmente tinha muito envolvimento. E isso foi um momento que, sem dúvida, mudou a minha trajetória profissional e pessoal, sem dúvida nenhuma. Legal. Ou seja, você estava ainda na graduação, estou entendendo, é isso? Não, isso aí eu estou falando de 1983. Entendi. E imagino, não sei, eu tenho um amigo que também foi dentista, ele teve muito essa experiência social, no sentido de, na própria graduação, atender a pessoas carentes, enfim. Você teve essa experiência também, Luciano? Tive, sim, a gente sempre teve essa atividade, mas no meu caso específico, a relação social veio muito mais logo depois disso, logo que eu me graduei, eu já muito focado para essa parte das doenças da boca, fui fazer estágio no Hospital do Câncer, hoje o Hospital AC Camargo, né? E entrei no dia 1º de abril de 1985 no AC Camargo, fiz residência, depois virei titular, depois virei diretor do departamento e vivi 20 anos lá dentro. E ali, sim, foi o grande privilégio que eu tive, numa época que o Hospital do Câncer era voltado praticamente, exclusivamente aos pacientes de condição social, e um aprendizado muito grande, professores espetaculares que eu tive, como o falecido professor Décio dos Santos Pinto, mas tantos outros de todas as áreas da oncologia, os grandes expoentes, aqueles que tinham fundado o Hospital do Câncer, a dona Carmen Prudente, com quem eu tive a oportunidade de circular nos corredores. Então, ali, para mim, foi um privilégio pessoal muito grande de entender como a gente poderia, como a gente aprendia muito com as lições de vida que diariamente aquelas pessoas nos ensinavam, né? E o pouquinho que a gente podia fazer para tentar amenizar as dificuldades que eles passavam. E esse pouquinho que a gente fazia voltava com uma intensidade muito grande, com o agradecimento deles, com realmente com o afeto, com o carinho. Realmente, eu costumo dizer, eu estou numa fase da vida que já está numa hora de fazer, já estou fazendo balanços e eu só tenho a agradecer, né? Isso foi um privilégio muito grande. Você acha que isso, imagino, que tem influenciado na decisão de montar um instituto? Me conta um pouco como é que foi essa concepção do instituto, ou até outra coisa nesse instituto na sua cabeça, né? Como veio isso? Fundamental, né? Porque ao mesmo tempo que eu disse que aprendia pessoalmente, eu também aprendia muito tecnicamente. Então, estar no Hospital do Câncer, estar fazendo os meus cursos, eu sempre me dediquei muito à parte acadêmica, fiz especializações, mestrado, doutorado, vivia, já era professor da Unip, jovenzinho, mas já era professor e também desenvolvia essa parte acadêmica. Mas esse universo me colocou em contato com um mundo científico de alta complexidade e de pessoas fabulosas. Então, eu aprendi tecnicamente muito, e eu evoluí tecnicamente, eu evoluí na minha vida privada. Então, além dos ganhos emocionais, filosóficos, eu também tive ganhos práticos, né? E então, eu sou o que sou em função de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo daquele tempo. E sempre quis trabalhar na causa social, e trabalhava no hospital, depois saí do Hospital do Câncer e fui para a Escola Paulista de Medicina, junto à disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço, onde fui muito bem recebido pelos professores de todo o departamento, e lá montamos uma estrutura também social para fazer esse atendimento. Nesse período eu tive em contato com o criador de todo esse processo, um sueco,
genial chamado Per Ingvar Brånemark, aquele que com o trabalho dele todos os implantes dentários foram desenvolvidos. Ele é um gênio ele era um médico, mas ele é um médico que descobriu a osteointegração, e descobrindo a osteointegração abriu caminhos em todas as áreas da medicina e da odontologia. E eu tive o privilégio de trabalhar com ele, de aprender com ele, dele vir a São Paulo, de operar casos conosco. E ele também foi outra pessoa fundamental na minha vida, que mostrou a importância da causa social, a importância de fazer aquelas pessoas que tinham as mutilações. E ele costumava dizer, embora ele tratasse de coisas do pé à cabeça, ele dizia que a falta de um único dente era uma mutilação tão importante quanto qualquer outra coisa, né? Então, esses sentimentos, então, a quem eu agradeço muito, todos os professores da minha vida mesmo, foram construindo essa ideia de que eu ganhei muito mais do que eu dei. E no momento em que, lá em 2015, como eu disse, a gente tinha montado uma estrutura na Escola Paulista de Medicina que deveria ser replicada, isso em 2014, 2013, essa estrutura deveria ser replicada em outras universidades federais, mas combinou com o processo do impeachment da Dilma, com uma série de outras coisas, gerou uma frustração e aquilo não iria mais para frente. Dali surgiu, não podemos ficar parados, a gente constrói tanta coisa, não pode deixar ir embora. Vamos fazer alguma coisa pela qual a gente tem um pouco mais de controle. E aí, eu não tinha ideia, eu não tinha nenhuma experiência em terceiro setor, e eu tive aí a Vanilda Ribeiro dos Santos, que me botou no caminho, e eu sempre dizia para ela, Vanilda, a gente vai fazer, eu só quero uma coisa, eu não quero ser preso. E a gente repete isso constantemente, e a Vanilda foi pautando essa questão de misturar o ideal da reabilitação, as conquistas que a gente teve na reabilitação e que veio a ter outras depois, e com a praticidade de atuar no terceiro setor. E eu queria esmiuçar mais esse momento seu, porque você tinha, então, uma angústia, você não queria ser preso, mas além de não querer ser preso, você tinha uma angústia de que não daria certo, ou que poderia dar, ou seja, me conta o quanto que você não sabia. Acho que me fala um pouco sobre isso. O termo, né, ONG, né, o termo ONG, e você sabe muito bem, até hoje, enfrenta a resistência de muita gente. A gente diariamente vê aí nas reportagens, nas primeiras páginas, ONGs que acabam tendo relacionamentos difíceis com fraudes, com escândalos, e tem aquele famoso ditado, os inocentes pagam pelos pecadores, né? Isso aí eu acho que dentro desse terceiro setor acaba repercutindo dessa forma mesmo. Então, naquela época, como as minhas ações sociais eram sempre feitas com uma instituição por trás, era o Luciano pessoa física, o Luciano acadêmico, pesquisador, mas era a instituição que estava fazendo. No instante em que a gente decidia que eu criaria uma instituição, ou que o meu nome estaria ali na linha de frente da instituição, eu tinha esse receio de jamais aparecer numa primeira página de revista ou jornal nenhum dizendo que tinha ali algum escândalo, né? Então, esse processo, e mesmo de convencer os meus pares, grandes amigos, de que, nós vamos fazer isso. Alguns, meu Deus, mas nossa, isso pode gerar um problema. Então, esse processo de convencimento meu, da equipe, ele foi gradativo, foi muito sério, foi pautado em todas as ações que a Vanilda ia mostrando, a documentação, as certificações, os registros. Então, por exemplo, a gente diz que o Instituto tem 9 anos, mas, de fato, ele começou a atender a não mais do que 3, 4 anos, ainda mais que teve a pandemia no meio dessa história. Nós tivemos aí uns 3, 4 anos de consolidação de documentos, de certificações, e que nem tínhamos um espaço físico, né? Então, eu coloco isso para todos aqueles que estão atuando com seriedade, com princípios no terceiro setor, que tem que ter paciência mesmo. A minha noção de tempo... Eu, como cirurgião, sou imediatista. O cirurgião, dentro de um campo cirúrgico, dentro de uma sala cirúrgica, ele manda, o que ele faz é para acontecer, é uma coisa que realmente tem uma certa... tudo é muito urgente, premente. E, como líder do terceiro setor, eu passei a entender que os tempos são outros,
me ensinou até pessoalmente a ser mais paciente, a ser ainda mais perseverante, porque é fundamental a gente entender que para obter um recurso, ou uma conquista, depende de muitos caminhos, e que a única forma da gente ter segurança de que vai chegar lá é trilhar cada passo com seriedade, com firmeza, com estabilidade. E é o que a gente tem feito até agora. Ou seja, então, esses anos de preparo, vamos assim chamar, eram para chegar numa determinada situação que esse primeiro atendimento ele tinha todas as condições para ser alto nível, vamos chamar assim, com as condições mínimas ou ideais, né, para a coisa acontecer. Me conta como é que foi essa situação do primeiro, né? Deixa eu fazer uma pergunta, para melhorar a pergunta. Estou falando que eu não sou entrevistador, né? Vou construindo aqui. Eu estou entendendo que o objetivo do Instituto Mais Identidade era fazer atendimentos também, ou mais atendimentos nessa linha. E essa demora em fazer, eu entendi também que foi em função de documentação. Mas como é que foi esse primeiro atendimento de fato, né? Então, tá bom, agora sim, vejo que eu estou fazendo o que era para ser feito, esse era o plano. Me conta desse momento. Sem dúvida, quando o Instituto foi criado, na minha cabeça, o Instituto era para fazer cirurgia e prótese. Era para fazer essa reabilitação física. Era para ter o paciente e poder fazer o tratamento e buscar recursos para fazer aquele caso específico. Hoje, nós estamos bem à frente disso. Tá? Mas montamos o Instituto do ponto de vista legal e não tínhamos nem aonde atender. E aí entrou a Unip, a quem eu tenho que agradecer de forma entusiasta, que foi assim, houve um processo de convencimento de toda a reitoria, de todo o processo gestor da Unip, de que aquele professor que era reconhecido academicamente, que tinha resultados técnicos e científicos adequados no seu ambiente institucional, estava fazendo um projeto social e que ele precisava de apoiadores. E nessa mesma época, dentro do nosso programa de pós-graduação, a gente desenvolveu uma técnica para fazer as próteses que revolucionou esse conceito. Então, nós temos um programa de pós-graduação, naquela época, no nível de mestrado, um dos nossos alunos na época, o Rodrigo Salazar, que hoje é o nosso grande parceiro também no Instituto, como aluno de mestrado meu, com a minha orientação, desenvolvemos uma metodologia de fazer o escaneamento da face e o processo digital da construção da prótese com métodos acessíveis. Isso existia como conceito, mas precisava de equipamentos muito custosos, scanners que custavam $300 mil, coisas assim na época. E a gente usou o telefone celular, a câmera do telefone celular, para fazer fotos da face do paciente. Isso eu estou falando de 2015, tá? E em 2016 isso virou um trabalho científico que teve uma repercussão internacional. Essa repercussão gerou até a Discovery Channel vindo ao Brasil e fazendo um documentário. Isso repercutiu, obviamente, dentro da Unip, academicamente. Aí tinha o professor que dizia, olha, eu tenho a causa social, eu quero fazer. Aí no 2017, 18, 19, nós fizemos algumas ações, até chegar no 19, em que a Unip falou, nós vamos montar uma estrutura aqui para vocês. O Instituto Mais Identidade vai ser sediado junto à clínica da odontologia da Unip aqui em São Paulo, e você vai tocar o Instituto. Muito bem, fizemos uma relação jurídica para essas partes, e o Instituto foi montado e ele deveria começar a atender em 2020. Nós fizemos a última reunião para montar como seria o visual, quando estava tudo pronto, no dia 7 de março de 2020. Você se lembra o que aconteceu no dia 15 de março? Não lembro. Então, aí pandemia parou, mas aí entrou uma questão muito interessante e a própria Unip disse, bom, já que parou, já que não vai ter, vamos parar com isso. Isso era setembro de 2020. Eu falei, não parou nada, não. Nós estamos trabalhando e muito. E nessa época nós tivemos uma outra ajuda que veio do céu, o Mactub também, que foi o programa VOA da Ambev, em que nós tínhamos entrado nesse programa de gestão e naquele período passamos a aprender sobre gestão. Então não podíamos atender, mas aprendemos muito sobre gestão. Então quando chegou o 2021, que tínhamos a estrutura física, tínhamos condições de fazer as coisas,
A gente já era premiado pela Ambev, porque em plena pandemia nós fizemos um atendimento à distância, atendendo pacientes em Natal, atendemos 10 pacientes em Natal, isso nos deu o prêmio de melhor organização do VOA de 2021, e iniciamos o atendimento prático na Unip. Conseguimos ter um projeto Pronas aprovado, no meio dessa confusão toda, imagina, um instituto que tinha mal começado, mas com o histórico, com a tecnologia, com os recursos que a gente estava mostrando ali, tivemos um Pronas aprovado, conseguimos uma contratação de diversos profissionais, e hoje, 2, 3 anos depois disso, já atendemos mais de 200 pessoas, com reabilitações extremamente complexas, e estamos querendo mais, estamos querendo crescer e mais por aí. Então, esse primeiro paciente, como você me perguntou, só para finalizar, dentro do Instituto foi custoso, mas que todos os preâmbulos ali acabaram casando para esse resultado dessa forma. Legal. Bom, a pergunta que eu ia fazer, já estava prevista, encaixa justamente com o final dessa tua resposta, que é esse futuro, né? Ou seja, o que você tem percebido, ou seja, e principalmente fazendo esse vínculo com o que te apoiou, né? O Ambev VOA, essa questão mais de gestão, já parece ser, a sua organização parece ser bastante estruturada e consistente nesses termos, né, Luciano? Então, acho que isso já é natural em você mais do que em outras, talvez. Mas a partir dessa consistência, essa robustez, quais são os horizontes, né, que você tem pela frente aí? O que você tem planejado nos próximos anos? É isso, né? E aí, voltando àquela frase que eu disse no primeiro, quando a gente montou o instituto, o que a gente queria era fazer a cirurgia e a prótese. Hoje é muito mais. A gente, como instituto, e atendendo esses pacientes e dando essa escalabilidade que a gente deu, e que eu comento daqui a pouco um pouco mais, a gente vê que essa parte da reabilitação física é muito importante, é a nossa essência, mas que o trabalho que hoje é a minha menina dos olhos, sem dúvida, é a parte da reinserção social. Então, o nosso trabalho com os nossos psicólogos, com assistente social, com toda uma equipe de apoio que cuida não só dos pacientes, mas cuida da família dos pacientes. Porque a pessoa que tem câncer, de forma geral, e a pessoa que tem uma desfiguração facial, é uma pessoa que está à margem da sociedade. E ela afeta o convívio da família, afeta o convívio do trabalho, afeta toda uma estrutura que tudo fica desmontado. E que, por questões econômicas, por questões de relacionamento, por questões de autoestima. E o trabalho do Instituto hoje, a parte técnica, está lá, processos em tudo. A gente aprendeu a usar essa palavra processo, algo que era antes intuitivo, hoje é absolutamente processual. O nosso designer sabe tanto da cirurgia quanto o cirurgião sabe da psicologia, como o psicólogo sabe do que a atendente faz ali, do protesista, assim por diante. Então, todos esses processos são muito bem definidos. Mas que, sem dúvida, o que a gente aspira hoje é dar para esse paciente que tem uma desfiguração e que depois é reabilitado, a gente quer dar condição de convívio social para ele, quer dar condição de voltar ao trabalho, condição de ter uma vida realmente plena. E é isso que a gente luta. Para que o Instituto cresça nesse sentido, ele precisa de apoiadores, né? O nosso orçamento aumentou muito, mas ao mesmo tempo em que os nossos custos diminuíram. Vou dar um exemplo em termos de custo. Lá atrás, quando a gente pensava quanto custa fazer um caso com cirurgia para implantes, para fazer prótese e tudo mais, era impossível pensar que esse custo não ficasse na faixa entre 60 a 100 mil reais por caso, considerando próteses maxilares, próteses nasais, implantes, coisas assim. Com a montagem de uma equipe que o programa do Pronas permitiu, e com os processos, com a escalabilidade que a gente gerou, hoje a nossa equipe é capaz de atender a grande maioria dos casos e resolver casos com... se a gente escalar, a gente com um orçamento de 1,5 milhão a 2 milhões anuais, a gente trata 200 casos.
E isso é 10 mil, 12 mil, 14 mil por caso. Então, a gente reduziu muito isso. Agora, manter essa equipe para tratar um caso vai voltar a ser custoso. Então, claro, a gente precisa ter apoiadores fortes que nos permitam ter um orçamento robusto anual, que nem é tanto assim, quando a gente fala do dinheiro que existe em termos do terceiro setor, né? A gente sabe disso, é só realmente ter parceiros que estejam dispostos a esse apoio. Mas com este apoio, a gente tem uma equipe altamente treinada que consegue identificar o paciente, reabilitá-lo e reinseri-lo à sociedade, dando condições extremamente dignas de vida. E o nosso futuro, sem dúvida, lá na frente, a gente se vê como um centro integrado de reabilitação, em que a gente possa fazer todo o processo que se inicia, Marcelo, na própria prevenção. Se você quer saber daqui 50 anos, eu não vou estar aqui, mas eu quero que não tenha casos como esses. Eu quero que a gente tenha trabalhado na prevenção para que casos sejam cada vez mais iniciais, com menos cirurgias, com menos sequelas. Mas que, iniciando na prevenção, diagnóstico precoce, reabilitação precoce, reinserção social, é a nossa visão, e por isso que a gente precisa de parceiros. É muito importante que parceiros sejam agregados a essa estrutura. Luciano, muito bom. Eu gosto muito quando você falou várias vezes a palavra escala, né? De escalar as ações e tudo isso. Eu acho que tem muita organização... eu diria que a grande maioria das organizações brasileiras não tem essa dinâmica da escala, e é compreensível, por um lado, que também tem enormes dificuldades, né? Mas acho que a partir do momento que você consegue ver processos, como você falou, né? Ou seja, trabalhos que possam gerar mais recursos com menos custo, tudo isso é uma lógica de escala. Eu acho que... Eu falo sempre isso quando amigos meus, né? Porque eu sou o bicho estranho, né? Os amigos não são empresários, e tudo, eu sou o cara do social, né? E... quando eles perguntam para mim alguma coisa, eu falo assim, olha, todos os problemas do mundo a gente já tem resolvido, na verdade, já está tudo resolvido. Só que só precisa escalar essas soluções, porque elas são muito pequenininhas e esparramadas por aí. Então, bom saber que você é uma das pessoas que tem uma solução e está pensando em escalar. Acho que isso é muito bacana também. Eu queria ir fechando aqui, Luciano. Me fala um pouco, sei lá, fecha um pouco alguma coisa talvez você queira comentar. Já ir se despedindo e, na sequência, eu faço esse fechamento aqui também para o pessoal dar um recado específico. Pode falar, então. Eu acho que, pegando realmente o gancho que você comentou desse lado pessoal, né? Realmente, quando a gente tem, todos nós temos amigos e circulamos em diferentes meios, essa questão social, muitas vezes, é vista como um bicho estranho mesmo, né? Como, o que você está falando? Do que é que você está falando? Parece que ninguém... que se mexer com o social é alguma coisa, um alienígena. E não é verdade. A gente entende que o terceiro setor é uma empresa como qualquer outra, mas que tem como foco o social, tem como foco diminuir as desigualdades. E a gente entende, conhecendo, e nesses anos com essas convivências, conhecendo as outras empresas do terceiro setor, todas as causas são maravilhosas, né? E cabe a cada um puxar a brasa para a sua sardinha, para fazer com que aquilo que você conhece um pouco mais. Eu gosto muito da sua frase de que todos os problemas estão resolvidos, e estão mesmo, não tem que inventar a roda, não, ela existe, a gente só tem que fazer ela girar e trazer resultados mais adequados. Então, à medida que um trabalho como o seu, de expor a causa do terceiro setor, e daqueles que trabalham com seriedade, vão sendo expostos e vão mostrando que isso, para que a gente tenha mais segurança na nossa vizinhança, a gente precisa ter toda uma sociedade melhor. Não adianta a gente colocar grade só na gente, que não vai melhorar, né? A gente tem que melhorar o nosso ambiente, espalhar sementes boas, como aquela pequena história, porque são as sementes boas que vão germinar e vão fazer com que as nossas também sejam boas. Então, eu entendo que como eu sempre disse, do meu privilégio, né? Eu tive privilégios desde sempre, e esse agora eu tenho o privilégio de aprender muito com o Instituto Mais Identidade. Os nossos membros, a nossa equipe, a dedicação de cada um deles, a quem eu estou aqui expressando a minha gratidão,
me dão uma força de seguir em frente. Às vezes, as situações fazem desanimar um pouco, a gente sente nas pedras que aparecem pelo caminho, nos dão um certo desconforto, mas que a perseverança é o fundamental. Eu aprendi, deixo aqui as minhas últimas palavras, eu aprendi com os meus pacientes 2 palavras que norteiam a minha vida, que são persistência e superação. Com essas 2 palavras trabalhando em conjunto, a gente vai enfrentar os desafios e vai atingir os nossos objetivos. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Fico muito feliz que não tenha sido preso. Espero que não mais. Continuemos assim. Eu tenho certeza, eu fiz as contas aqui quase a década inteira de 90, eu passei vários sábados no Estufa, a gente deve ter se cruzado lá, só não se conhecia. Então, eu queria também mandar um abraço para você, para o pessoal da Estufa. Para o Evaldo, da Estufa, é isso aí. E mais uma vez, obrigado vocês que nos assistiram, seja ao vivo aqui, vários foram discretinhos aqui nos comentários, mas o pessoal também que pode estar nos assistindo gravado, né? Repito que tem depois como você se inscrever. E espero que se você gostou, eu acho que sim, eu gostei muito, fico muito feliz, Luciano, gostei realmente dessa nossa conversa. Se você gostou também que está nos assistindo, que nos veja na próxima terça-feira. Toda terça-feira a gente tem essas entrevistas e vejam no nosso canal no YouTube quase 40 entrevistas diferentes, do mesmo nível de qualidade que o Luciano nos trouxe aqui. Grande abraço, então. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Eu que agradeço, um grande abraço e parabéns pelo seu trabalho. Imagina, grande abraço. Tchau, tchau.